Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos começar o recolhimento desse mês de agosto com a narrativa de um dos milagres de Nosso Senhor. Mas é um milagre diferente, é um milagre curioso, né? Todos os milagres que Nosso Senhor faz são sempre em benefício das pessoas. Este foge um pouquinho à regra. É a transfiguração de Cristo no Monte Tabor. Vamos ao texto, né? Isso é o texto que eu vou ler, é o texto de São Marcos. Os outros evangelistas, Lucas e Mateus, também o contam, mas eu prefiro o de São Marcos porque, vocês sabem, o evangelho de São Marcos era o evangelho que pregava São Pedro, né? E São Pedro estava lá. Então diz assim o texto, né? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou à parte sós ao monte alto e se transfigurou diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e extremamente brancas, tais como nenhum tintureiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que havia de dizer, já que ficaram atemorizados. Nisto veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, ouvi-o. E olhando eles em derredor, já não viram ninguém, senão só a Jesus com eles. Ao descerem do monte, proibiu-lhe Jesus que contassem a quem quer que fosse o que tinham visto, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. Bem, Nosso Senhor fez muitos milagres, né? Os milagres ocupam a maior parte do Evangelho. E por que Nosso Senhor fazia milagres? Por uma série de razões. Primeiro, era sinal da chegada do Messias. Assim os profetas falavam, né? Um sinal do Messias era exatamente os milagres. Os cegos passariam a ver, os leprosos seriam purificados, os paralíticos andariam. Quando João, no cárcere, manda os seus discípulos perguntarem a Jesus se ele é o Messias, Nosso Senhor disse: olha, vejam aí, os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam. Então, portanto, né, essa primeira finalidade dos milagres era mostrar que Jesus era o Messias prometido. Depois, porque era preciso confirmar, né, com os milagres a sua divindade, a força das suas palavras, né? Senão, bem, era mais um sábio, né, que ensinava as pessoas. Então, os milagres vinham confirmar o que Nosso Senhor dizia, vinham confirmar a sua divindade. Terceiro motivo, que é um motivo também muito bonito, os milagres eram sinais da misericórdia divina. Quer dizer que Deus descia do céu e socorria o povo doente, o povo necessitado. Vocês imaginem que espetáculo devia ser aquilo, né? Aquela multidão de gente, né? E que era uma época que toda a família tinham doentes, né? Tinham gente lá que padecia. E de repente aparece Deus, aí não abandonou o povo, aparece um profeta que faz milagres.
Então, o terceiro motivo era a misericórdia de Deus. Bem, nesse milagre da transfiguração, nenhuma dessas coisas aparecem aí nesse milagre, por isso parece quase um milagre gratuito, porque não responde nenhuma dessas razões, né? Mas parece uma espécie de show de Deus, né? Você vê o texto que diz que as suas vestes ficaram resplandecentes, né? Tão brancas, era o modo de expressar, né? de São Marcos, porque não havia como expressar aquilo, tão branca que nem um tintureiro na terra podia branquear. Depois aparece Moisés e Elias. Moisés e Elias eram os grandes santos do Antigo Testamento. E não bastasse isso, né? Uma nuvem os cobriu, uma nuvem, e da nuvem a voz do Pai, né? Este é meu filho amado, ouviu. De fato, é um show, né, de Nosso Senhor, tão surpreendente, que o texto mesmo fala, né, que Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas. E diz: pois não sabia o que havia de dizer, porque estavam atemorizados. Bem, então nós nos perguntamos, né? Por que esse show? Por que essa manifestação tão grandiosa de Nosso Senhor? Os santos, os comentaristas do Evangelho, repetem aquilo que, acho que o primeiro que falou assim, deu essa explicação, foi São Leão Magno, que é o século V, né? Então, São Leão Magno dizia assim, que a transfiguração do Monte Tabor era uma preparação para aqueles discípulos, né? Aqueles 3 discípulos que iam acompanhar Nosso Senhor também lá no horto, na agonia do Horto das Oliveiras. Então, para protegê-los, né, da visão dolorosa de Nosso Senhor, que sofria, né, tendo em conta a paixão, então era preciso que se fortalecessem com a visão, essa magnífica de Nosso Senhor no Tabor. Bem, se é assim, né, como diz São Leão Magno e outros depois de São Leão Magno, a gente fica assim, bom, então a gente acha, não, aquilo não deve ter funcionado, né, porque o que aconteceu no Horto das Oliveiras? Eles dormem, né? Bom, eu penso o seguinte, né, deve ter sido tão dura aquela visão, que se de fato não tivessem antes contemplado a glória de Nosso Senhor no Tabor, teriam morrido, né? Bem, mas vamos pensar, né, que sentido a gente podia encontrar para esse milagre, porque está lá no Evangelho, não apenas para mostrar a divindade de Nosso Senhor, mas também para nós, né, para todos nós. Então, a primeira coisa que nós podemos pensar é a seguinte, né, que talvez os apóstolos se tivessem acostumados com Jesus, né? Acostumados no seguinte sentido: Nosso Senhor era um homem verdadeiro, era homem, né? Tinha fome, tinha sede, se cansava, né? Nosso Senhor chorava, Nosso Senhor era um homem. E essa convivência com aquele Jesus, né, talvez fizesse com que os apóstolos estivessem acostumados. Então, Nosso Senhor é como se Deus quisesse levantar um pouquinho o véu que cobria a sua divindade. Reparem, né, que o Pai, a voz do Pai, né, diz assim: nisso veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, ouvi-o. Bom, a primeira coisa que a gente pensa que está errado esse texto, né? Porque devia ser: este é meu filho amado, contemplai-o. Tudo está feito para que se contemplasse Nosso Senhor. No entanto, diz: ouvi-o. Mas eles não ouviam continuamente de Jesus? Ouviam.
mas era preciso ouvir de outro modo, né? Se tinham acostumado com o Nosso Senhor. E assim é que Deus quis desvendar o véu que cobria um pouquinho a sua divindade. Bom, então quer dizer o quê? Que a realidade de Deus é muito mais real do que a nossa própria pobre realidade. Esse é o primeiro ponto que a gente pode considerar desse milagre, né? Eles veem Jesus na sua mais real realidade, que Jesus é Deus. É homem, mas é Deus. Escondido detrás da humanidade está a divindade de Jesus. Essa é a maior realidade de Cristo, Cristo é Deus. Bom, então o que acontece, né? Que a realidade de Deus é mais real do que a nossa própria pobre realidade. Esse é o primeiro ponto que nós vamos meditar em seguida. O segundo ponto é o efeito que causou nos apóstolos a transfiguração. Mestre, bom é estarmos aqui. Isto é, lembra-nos o gozo e a alegria de estar com Deus. Então vamos à primeira consideração, né? A realidade de Deus é mais real que a nossa pobre realidade. Então vamos pensar, né, agora diante de Jesus que está aqui atrás, né? Não é verdade que nós temos fé, né? Mas a nossa fé pode ser tão pequena como era a dos apóstolos nos começos. Homens de pouca fé. Muitas vezes Jesus repete isso a eles, né? Homens de pouca fé. Quando, por exemplo, lhes diz: guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus, eles pensam que é porque não trouxeram pão. E Jesus, penetrando, né, nos seus pensamentos, diz: homens de pouca fé, por que julgais que vos falei por não terdes pão? Falava da hipocrisia deles, né? Dos fariseus, dos saduceus. Quando fala de confiança em Deus, diz aquelas coisas tão bonitas, né? Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Quer dizer, não compreende o valor do sofrimento, o valor, né, da dor, e nem compreende a morte de Nosso Senhor, tendo Jesus avisado muitas vezes que ia padecer e que ia morrer. Bem, estavam presos ao imediato. Assim também nós, né? Estamos presos ao imediato e não vemos o divino que se esconde de trás do dia a dia. No dia a dia nós podemos ter uma visão falsa da realidade, né? Dificuldades, incompreensões, dúvidas, tristezas, pessimismos, tribulações. E somos esmagados, né, por essas coisas. Parece que estamos vendo a realidade como ela é, né? As dificuldades, os problemas nos esmagam. E, no entanto, nos enganamos, né? Porque a realidade vai muito mais além disso, escapa dos nossos olhos demasiadamente terrenos. De trás desses acontecimentos, a fé nos diz o quê? Que é preciso olhar as coisas como Deus olha. De trás dessas dificuldades e problemas está Deus Nosso Senhor, não é? Nada acontece sem que Deus queira. Tudo que Deus quer é bom. E não pode deixar de ser bom, porque Deus é nosso Pai, né? Não nos trata com dureza, mas então, quando o homem, nós temos fé, né? Que Deus está atrás, Deus conduz a nossa vida, que Deus é Pai, que Deus é bom, tudo é para o bem daqueles que amam a Deus, escreveu São Paulo. A gente sabe disso, mas depois o que acontece, né? Vamos esmagados, né? Aflitos, por causa das dores e do sofrimento. Quer dizer, vivemos uma certa incoerência. Uma coisa é o que nós sabemos e outra coisa é o que nós cremos.
Outra coisa é a realidade que nós vivemos, né? Uma é a realidade de Deus, que às vezes nós não penetramos, e outra é a realidade que nós vemos. Assim, por exemplo, nós sabemos que o mais importante é a vida da graça, que o mais importante é estar com Deus, né? É isso. A graça é a presença de Deus na alma, e que, portanto, é a coisa mais importante que existe. O resto não importa nada, importa na medida em que nos aproximam de Deus. Bem, isso é o que nós sabemos. E o que é que nós vivemos? O que é que ocupa o nosso coração? É o desejo da graça, de estar sempre em graça de Nosso Senhor? E não é verdade que nós passamos a vida preocupados com isso, com aquilo, em ter isso, em ter aquilo, né? Preocupados com o sucesso profissional, com o êxito da vaidade, quando essas coisas, né, às vezes até afastam o homem de Deus. Uma coisa é o que nós sabemos, cremos, e outra coisa é o que nós vivemos. Assim sabemos, por exemplo, que a oração é a coisa mais importante que nós possamos fazer, né? Que a amizade com Deus é a melhor de todas as amizades, é a amizade fundamental. Sabemos que a amizade com Deus é fonte de paz e de serenidade. Sabemos, isso nos diz a fé. Ouvimos tantas vezes isso, sabemos que é assim, cremos que é assim. No entanto, o que nós fazemos habitualmente diante dos nossos problemas? O que fazemos aí até Deus, né? E rezar, e pedir luzes, né? E aconchegar-nos a Deus, é isso que nós vamos fazer, ou pelo contrário? Nem lembramos de rezar, né? Ficamos tensos, nervosos, preocupados, o que vai acontecer, como os pagãos. Porque uma pequena contrariedade é suficiente para fazer a gente perder a paz e a alegria, não é? Porque de fato, não rezamos, ou rezamos pouco. Assim sabemos também, por exemplo, né, que o sentido do trabalho é que o trabalho deve ser feito por amor a Deus. Quantas vezes se ouve isso na obra, né? Que é grande parte da nossa missão na Terra. Grande parte da nossa missão na Terra é santificar o trabalho, fazer o trabalho por amor a Deus, né? Santificar o trabalho, santificar os demais com o trabalho. No entanto, na prática, a preocupação do trabalho, o que é? Ganhar mais? Subir no prestígio profissional? Quer dizer, assim como os apóstolos, temos os olhos cobertos por um véu. E para ver as coisas na sua realidade mais verdadeira, mais real, é preciso estar com Nosso Senhor. Quando estamos como no Monte Tabor, na Transfiguração, quando estamos com Ele, vemos também tudo transfigurado. Vemos as coisas pessoais, as coisas do mundo, como são de verdade diante de Deus. Portanto, vemos de trás dos acontecimentos a mão amorosa de Deus, Nosso Senhor, que cuida de nós, que nos protege, que nos acompanha. Assim, a visão de Jesus, sobretudo o escutá-lo, né? Esse é meu filho muito amado, escutai, projeta a luz verdadeira sobre os nossos olhos. Bem, então pensemos um pouquinho, né, na realidade do mundo. Tudo bem, o mundo está mal, né, é evidente. E sem ser pessimista, parece que nunca esteve tão mal como agora. Você não se sente como uma ovelha negra neste mundo? Parecemos uma exceção nesse mundo. Muitos dizem assim, não, porque aqui é o apocalipse, né, tal, essa crise moral imensa que há na sociedade, essa pandemia, né, tal, muita gente morrendo, é o apocalipse. Por isso é muito fácil que bons católicos se encham de pessimismos. No entanto, os que estão com Jesus veem tudo transfigurado. Veem as coisas do mundo como realmente são. Veem, junto com a maldade humana, que existe, está aí, né?
que está Deus, que é nosso Pai, que a todos ama e que, portanto, não fica inerte diante de tudo o que está acontecendo. Quer dizer, Deus age e sempre tira um bem do mal. Ego vinci mundo, dizia Nosso Senhor, eu venci o mundo, dizia aos apóstolos. Que é de pensar que quando disse isso, na última ceia, nos últimos momentos, talvez não entenderiam, né? Mas é isso. Diante de todas as dificuldades, as tribulações que eles teriam e tiveram, e os primeiros cristãos, ego vinci mundo, eu estou com vocês, eu venci o mundo. Por isso, quando se está realmente com Jesus, sempre se é otimista. Quando se está com Nosso Senhor, como eles no Monte Tabor, nunca se perde a paz e nunca se perde a serenidade. Essa é a primeira consideração, né? E a consequência dessa consideração é que a gente tem que estar mais com Deus. Tá? Que a oração seja aquilo que a nossa fé diz, que a nossa razão diz, né? É a melhor coisa do mundo, que é estar com Deus, enfim, estar com Deus é rezar. Que cada um pense, né? Será que eu sou uma pessoa de oração mesmo? Né? Que eu rezo de qualquer jeito, quando rezo, qualquer dificuldade é uma desculpa, né? Para não rezar. Segunda consideração, né? Que já falava no começo, é o gozo e a alegria de estar com Jesus. Mestre, bom é estarmos aqui. Quer dizer, é preciso descobrir a alegria de estar com Deus. Deveria dar-nos muita alegria fazer oração, muita alegria estar na missa, muita alegria comungar, né? Porque não é o amor, não é o nosso amor, não é o nosso Pai, não é o nosso irmão Jesus que nos ama muitíssimo, que nos prepara um lugar fantástico no céu. Este é meu filho amado, ouvi-o, que é preciso ouvir de verdade a Nosso Senhor, né? Se nós não lemos, se nós não meditamos no Evangelho, tudo isso daqui é conversa fiada, né? Como vai entender o gozo de estar com Deus se nós não estamos? Se nós não o conhecemos? Se nós não meditamos no Evangelho, que será da nossa fé em Jesus Cristo? Puro sentimento, né? Puro sentimentalismo. Será possível viver a fé se nós não olharmos para Jesus? O que Jesus fazia, o que Jesus dizia, como era Jesus, né? Quantas coisas consoladoras nós encontramos no Evangelho, né? Esse Jesus amável, né? Amável. É impossível ler o Evangelho e meditá-lo, né? Com serenidade e não se apaixonar com Nosso Senhor e sentir o gozo que dizia São Pedro: Senhor, bom é estarmos aqui. Olha, vocês reparem que a conduta dos homens, a conduta de cada um de nós, está condicionada pelas nossas convicções. Nós somos o que são as nossas convicções. Quanto mais forte são as nossas convicções, quanto mais as queremos, assim será também a nossa vida. Quando o homem está convencido que a felicidade é o prazer, o dinheiro ou o poder, se lança, né, com todas as forças atrás disso. Vocês sabem que no famoso julgamento de Nuremberg, né, dos alemães na Segunda Guerra Mundial, né, os juízes perguntavam àqueles generais de Hitler, né, que eram homens de carreira, homens assim, não eram loucos, né, eram heróis até a Segunda Guerra. Eles diziam assim: é possível, né, que vocês caíram nesse negócio de seguir a loucura de Hitler? E eles respondiam: é que vocês não o conheceram, né? Porque infundia tal convicção na gente, né, que a gente fazia tudo aquilo.
Bem, então assim também é a nossa fé. Uma vida sem coerência, uma vida em que a fé é mais teórica do que prática, né? Uma vida que falta convicção é porque nós estamos poucos convencidos de Deus, pouco convencidos de Jesus, né? E estamos pouco convencidos de Jesus por quê? Porque nós não conhecemos. São José Maria dizia numa homilia, já há bastantes anos, com a força de uma convicção que crescia de dia para dia, escrevi: espera tudo de Jesus. Tu nada tens, nada vales, nada podes. Ele agirá, se nele te abandonardes. Passou o tempo, continua dizendo São José Maria, e essa minha convicção tornou-se ainda mais vigorosa, mais funda. Tenho visto em muitas vidas que a esperança em Deus acende maravilhosas fogueiras de amor, com fogo que mantém palpitante o coração, sem desânimos, sem decaimentos, embora ao longo do caminho se sofra, e às vezes se sofra deveras. Isso não é poesia, é muito bonito, mas não é poesia, né? Tenho visto em muitas vidas que a esperança em Deus acende maravilhosas fogueiras de amor. Dirá também, num ponto muito conhecido de caminho, esse Cristo que tu vês não é Jesus. Se o nosso coração não tem essa fogueira do amor de Deus, né? Esse gozo do amor de Deus, esse desejo de estar com Deus, é porque se realiza em nós esse ponto de caminho. Este Cristo que tu vês não é Jesus. E não é Jesus por quê? Porque não lemos, ou se lemos, lemos mal, e não meditamos suficientemente no Evangelho. Vamos fazer um propósito, né, de ouvir a Deus, né, que seja de fato, né, para nós o grande amor das nossas vidas. E para isso é preciso o quê? Preciso que a gente faça esse esforço, né, por de fato penetrar no Evangelho, né, estar com Nosso Senhor, ver a Cristo lá, ver a Cristo na Eucaristia também, né? Olha, não é o tema, né, do recolhimento da Eucaristia, mas se é o nosso grande tesouro, nós cremos ou não cremos que Nosso Senhor está lá, né? Eu sou o pão da vida, eu dou a vida. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Já ouvimos tantas vezes isso. Vamos à comunhão assim, né? Com quem vai unir-se a Jesus. Vocês no Evangelho, os doentes, né, buscavam a Cristo assim, com uma avidez, né, e para uma cura humana, né, uma doença. Não devíamos nós buscar Jesus assim com essa avidez na Eucaristia, né? Não devia ser a Eucaristia o centro fundamental do nosso dia, da nossa vida? Se não é, por que não é? Porque esse Cristo que tu vês não é Jesus. Vamos pedir a Nossa Senhora, né, que nos ajude a meditar no Evangelho, né? A amar o Evangelho, ler com calma, né? Faça como São José Maria tantas vezes nos disse, como a gente devia meditar no Evangelho com um personagem a mais lá, né? Como se fizesse parte do Evangelho, e veremos como esse Jesus, né, vai estar junto de nós, sentiremos o mesmo gozo, a mesma alegria que sentiu Pedro, Tiago e João quando viu Nosso Senhor, a mais real realidade de Nosso Senhor. Dou-te graças, meu Deus,
pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação, peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.